Bom, no show da Super desta sexta-feira, nós vamos conversar com a doutora Glidimar, ela que é psicóloga, gentilmente nos atende. O nosso assunto, nós vamos falar de saúde mental no trabalho. É um assunto hoje extremamente importante, porque as pessoas hoje andam praticamente estressadas, ansiosas. Nós vamos saber da doutora Glidimar até que ponto o estresse e a ansiedade pode impactar na vida dos trabalhadores. Ô Glidimar, bom dia, Rádio Patos, e obrigado por nos atender. Bom dia a todos, né, Esmar, e todos os ouvintes, né, que estão conosco nesse momento, todos os telespectadores, né. Vamos falar sobre a saúde mental. Hoje nós temos, né, um grande índice, a partir das pesquisas, né, de risco de saúde mental no trabalho, né, e essa coisa é uma coisa assim, coisa entre aspas, né, é algo muito incomum de estar se debatendo, de estar se falando. E a saúde mental é muito importante, porque nós passamos grande parte do nosso tempo no trabalho, né. Então a gente precisa olhar para esse lugar, né, de saúde mental mesmo, de adequação, né, das empresas em relação à saúde mental, o risco psicossocial, né, que muitas empresas trazem ao trabalhador e que muitas vezes isso não é visto. Então a gente precisa estar olhando nesse sentido. Ô Gredimar, existem algumas pessoas que acham que quando você fala de saúde mental no trabalho é frescura. Na opinião da senhora, o trabalho adoece, o trabalho causa algum impacto na saúde do trabalhador? Causa um impacto sim. E na verdade, o que adoece o trabalhador é muito mais, propício às relações desse trabalho, do que propriamente a execução da atividade em si. Porque a execução da atividade, nós temos o hábito, né, nosso cérebro com a nossa neuroplasticidade, nós temos o hábito de fazer tudo aquilo que a gente, se propõe a fazer em termos de atividade, de execução, tranquilamente. Mas o que mais demanda na saúde mental hoje, né, e que nós temos uma lei, né, que chegou agora, uma normativa do Ministério do Trabalho para refazer isso, é exatamente, a NR1, é exatamente sobre, o risco psicossocial. O que que é o risco psicossocial? É a saúde das relações no trabalho, né. Como que essa empresa está cuidando, né. Tem um trabalhador doente, a empresa está sabendo, o que que ela vai fazer para melhorar isso? Para que não chegue até um primeiro, segundo, terceiro colaborador da empresa. Quais são os sintomas, ô doutora Gledimar, que as pessoas devem buscar procurar uma ajuda? O sintoma, assim, mais notório para todos nós, né, que a gente deve levantar como sinal de alerta, é aquele cansaço. Cansaço ao chegar em casa, cansaço ao levantar, é aquela indisposição mental mesmo de estar indo ao trabalho. Esse é o maior risco que a gente tem hoje, que a gente pode observar. Se eu cheguei em casa, estou cansada, se eu amanheço cansada em relação ao trabalho, esse é um sinal muito forte de que nós temos aí, um risco muito grande para o burnout, né, que é o cansaço mental mesmo em relação ao trabalho. Então esse é um dos riscos mais importantes que a gente tem. Nós brasileiros, em especial, estou falando de nós que moramos aqui no Brasil, mas a gente sabe que a pandemia impactou o mundo inteiro. Ainda deixou sequelas, tem sido um dos grandes problemas hoje afetar a mente das pessoas? Sim, tem sequelas, né, importantes para a gente considerar, que é o esquecimento, que muitas vezes não é compreendido, né, pelo o empregador, né. Como que é esse esquecimento, como que essas pessoas estão lidando, né, nesse pós-covid, que é um esquecimento geral, né, a gente costuma falar que é uma névoa cerebral mesmo. Então, assim, o mais grave da covid hoje, que ela nos traz, é um esquecimento mesmo. É aquela continuidade numa atividade que a gente está fazendo e que é interrompida constantemente, né. É como se fosse um sintoma do TDAH, vamos dizer assim, mas não é, é uma pós-Covid. Você começa, inicia uma atividade, de repente você se perde no meio daquela atividade, você tem que voltar lá, você tem que começar de novo, e isso precisa ser, muito olhado por parte do empregador em relação aos seus colaboradores. Tá certo. E quais são as dicas que a senhora deixa e fala para o nosso ouvinte, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e vendo a senhora nesse momento, em relação à saúde mental no trabalho? O que nós podemos, né, que é algo assim, não é fácil de se fazer, é entender que o que é do outro. Se o meu colega de trabalho hoje não está bem,
Se ele hoje apresenta, alguma questão pessoal que está indispondo toda a equipe, a gente precisa entender, isso é dele, ele está num momento difícil hoje, então eu volto para as minhas atividades, eu respeito aquele colega, e não começar a debater entre os profissionais: "Olha, fulano hoje está desse jeito", porque isso desgasta a relação da equipe, isso desgasta muito a nossa relação com o outro. Então uma dica essencial seria isso, é compreender o que é do outro, né. Se o seu chefe hoje chegou no trabalho e está com uma bronca danada, então procura se concentrar dentro do que é seu, dentro das suas atividades, dentro da sua, do que é proposto para você naquela empresa, né, e não começar a sentir tudo aquilo que o ambiente te traz. Uma dica fundamental é essa, é se separar desse ambiente adoecedor que muitas vezes tem acontecido nas empresas. Tá certo. Obrigado só pela participação aqui no Super Radiopatos. Bom dia e bom trabalho. Muito obrigada, Esmar, estou à disposição. Para o show da Super, repórter Esma Martins.